Ontem do Atlético Paranaense com o Cruzeiro, mais um empate, e o Atlético, apesar deste pontinho, já está matematicamente garantido na Sula do ano que vem. 20 anos da Licane. Pois é, TT, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos amigos também. Pois é, o Atlético tá garantido na Copa Sul-Americana, pra gente não dizer que o Atlético está fora da Copa Libertadores de 2024. Furacão precisava vencer a partida contra o Cruzeiro e torcer para ou o Grêmio ou o Bragantino perderem seus últimos 3 jogos no campeonato. Então o Furacão empata com o Cruzeiro, é quase que uma derrota, porque o Atlético, claro, não fez um jogo pra vencer a partida, o Atlético sofreu demais com a pressão do Cruzeiro, mas mesmo assim saiu na frente, poderia ter mantido esse resultado se não fosse o belo gol do Matheus Pereira no final da partida. Furacão que contou com a derrota do Bragantino na rodada, o Bragantino que perde dentro de sua casa para o Fortaleza, e aí o Bragantino teria que perder outros 2 jogos nesse final de campeonato, o Atlético teria que vencer o Cruzeiro, vencer o Santos e vencer o Cuiabá para ainda ter alguma chance de classificação para a Copa Libertadores da América de 2024. O Atlético sai na frente, gol de Vitor Roque depois de mais de 2 meses sem marcar um gol. É verdade, estava lesionado, ficou 2 meses em recuperação de lesão no tornozelo direito, voltou na partida contra o Vasco na última rodada, não fez gol, nessa jogou 45 minutos, jogou o segundo tempo inteiro de partida e fez o gol do Atlético no jogo. O gol que daria a vitória não fosse o belo gol do Matheus Pereira, que dominou de perna esquerda ali e bateu aberta, a bola foi no ângulo do goleiro Bento. Bento, um dos grandes destaques do Atlético na partida, o Bento muito bem, o jogo com 7 defesas, é o maior número de defesas do Bento em uma partida na temporada, o terceiro maior número de defesas do Bento na partida na temporada, e ele só perde para a partida contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada pela Libertadores, aquele primeiro jogo na Arena da Baixada na Libertadores, que ele faz 9 defesas, e também contra o América Mineiro, ele faz 9 defesas no Mineirão, no 2-2, então o Bento contra os 3 mineiros, né, contra o Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro, tendo seus principais jogos, seus jogos com mais defesas na temporada, foram 7 ontem, além, claro, da defesa do pênalti. O Bento tem na carreira 24% de eficiência nas cobranças, nas defesas de pênalti, vai muito bem no quesito, o aproveitamento é melhor do que alguns goleiros convocados recentemente para a seleção brasileira. O Bento, que agora é goleiro de seleção brasileira, foi chamado pelo Fernando Diniz na última convocação e é um goleiro que tem um número muito bom de defesas de pênalti junto com o Léo Link. O Atlético é o time que mais defendeu cobranças de pênalti no Campeonato Brasileiro. São 3 defesas em 6 pênaltis batidos. 50% de aproveitamento em cobranças de pênalti para o Atlético no Campeonato Brasileiro. É um número muito alto. O Bento defendeu 2, defendeu ontem contra o Cruzeiro e defendeu contra o América Mineiro no Mineirão. E o Léo Link defendeu defendeu a cobrança aí do Hendrick do Palmeiras na Arena da Baixada também, em empate em 2-2. Então o Furacão tem esse bom número, mas empata demais. E aí um número negativo, o Furacão chega a 14 empates nesse Campeonato Brasileiro. Nunca empatou na era dos pontos corridos, nunca empatou tanto assim no Campeonato Brasileiro e nunca empatou tanto dentro de casa também. São 8 empates dentro de casa dos 14 do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Então o Furacão empata demais. Não perde, é verdade, perde pouco, mas empata demais e por isso fica fora da Copa Libertadores de 2024. Furacão que termina o ano, né? O Atlético agora fora da Libertadores, garantido na Copa Sul-Americana, só disputa a 7ª ou a 8ª posição para conseguir uma vaga direta à 3ª fase da Copa do Brasil do ano que vem. Mas o Atlético empata mais uma vez, fica com um 2023 frustrante para o seu torcedor, né? O Atlético que não consegue avançar na Copa do Brasil, não consegue avançar na Copa Libertadores, não consegue a vaga na Copa Libertadores de 2024, vai jogar a Sul-Americana no seu centenário. Um ano frustrante, definitivamente, pelas expectativas que foram pensadas no começo do ano pelo Atlético. Mas aí eu fico com a pergunta pro Alexandre Senechal aqui: as expectativas do Atlético para esse ano de 2023 eram irreais? Ou o Atlético apenas não conseguiu montar um elenco e por outros fatores acabou não conseguindo concluir as expectativas? Eu fico com a pergunta aí. Era muito alto o nível que o Atlético queria seguir? Era impossível ou não? O Atlético não conseguiu porque muitas coisas aconteceram e acabou sendo um pouquinho incompetente nessa área aí do ano. Queria saber de você, Senechal. Vincenzo, se a gente for analisar, o Atlético tá 10 pontos atrás do Flamengo, que é o primeiro time do G4. Inclusive times que estão brigando pelo título ainda. 10 pontos. O Atlético não vence há 7 jogos.
O Atlético somou 5 empates e 2 derrotas nas últimas 7 partidas que fez pelo Campeonato Brasileiro. Teve tropeços na Arena da Baixada contra times em que naturalmente venceria. Se a gente for pegar o Fortaleza, pós-final da Sul-Americana, o próprio Vasco da Gama, que foi 0-0, empate com o São Paulo, já campeão da Copa do Brasil, empatou com o Botafogo e com o Bragantino, times que eram adversários diretos. O Bragantino, no caso, o Botafogo, perdão, foi fora de casa. Tem vários tropeços do Atlético e muitos empates. Eu até comentei ontem na nossa jornada. O Furacão é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro junto ao Corinthians. O Atlético e o Corinthians têm 14 empates no campeonato. Esses tropeços todos, esses jogos em que ficou a sensação de que o Furacão poderia ter vencido e não conseguiu, tiraram o Atlético de qualquer tipo de briga. A frustração é porque o patamar do Atlético está muito mais alto, subiu demais. Só que o Atlético teve muitos problemas com o elenco esse ano. O Atlético teve muitos problemas de lesão. O Atlético teve a falta de jogadores importantes em momentos decisivos da temporada. E aí o Vitor Roque, que ontem voltou a fazer gols, né, depois da sua lesão de quase 3 meses aí fora dos gramados, ele acabou ficando esse tempo todo, praticamente todo o segundo turno fora do time do Atlético, e fez muita falta. O Vitor Roque ainda é um dos maiores artilheiros do Brasileirão, tem 12 gols. Paulinho tem 18. O Paulinho tem 18. Se o Vitor Roque não tivesse se machucado, talvez ele não teria uns 18 gols no campeonato? Ah, certeza. Você entendeu? Ficou 11 jogos sem jogar, né? Você entendeu? Então a questão pro Atlético é que muitos jogadores importantes perderam períodos longos do ano. Entre os titulares, o Atlético agora, claro, o Kelvin foi embora, mas o Kelvin se machucou. O Bento se machucou. O Fernandinho se machucou. O Eric se machucou. O Christian se machucou. O Vitor Roque se machucou. O Pablo, reserva do Vitor Roque, em tese, mas que vinha jogando em outras funções quando o Vitor Roque era o 9 do Atlético, se machucou, perdeu 2 períodos. O Rômulo teve 4 lesões no ano, não foi isso? Mais ou menos isso. Foram, acho que 4 Começa lesões. o ano com Porque lesão teve no tornozelo, lesão começo, na panturrilha. Ele machuca o tornozelo de novo. Exato. E aí tem o edema na coxa. Cianorte lá, e aí tem o edema na coxa. É verdade. Então você pega vários jogadores importantes pro Atlético. Ontem, Esquivel e Canóbio. Esquivel e Canóbio com dores musculares fora. São então, 25, né? Jogadores que perderam jogos na temporada do Atlético por lesão. É muita coisa, assim. Você até citou aqui no Bate-Pronto que teve anos que o Atlético ainda teve mais lesões. No passado, 33 lesões. E não parecia, né? Sim, não parecia. Só que o Atlético perdeu caras fundamentais por muito tempo esse ano. E o Fernando é um grande exemplo. Sim. E peças de difícil reposição. Sim. Quando o Pedro Henrique se machuca, o Atlético tinha tudo bem o Zé Ivaldo ainda, o Zé Ivaldo também acaba se machucando, o Kaká ainda não tinha chegado. O Atlético fica penso, e o Kaique Rocha demorou quanto tempo pra começar de fato a jogar? A ter chance mesmo? O Kaique Rocha entra no segundo jogo contra o São Joséense no Paranaense, nas quartas, joga o segundo tempo, estreia, depois ele fica quase 2 meses sem jogar. Sim. Sem voltar a atuar pelo Atlético. Um cara que, pelas informações que a gente tinha no começo do ano, era o zagueiro alto e veloz que o Atlético queria pra fazer dupla com o Thiago Heleno. O Thiago Heleno, um cara mais experiente, e o Kaique Rocha, um jogador mais jovem, que tem essa bola aérea muito forte e que não é um zagueiro lento. O Kaique Rocha, se a gente for comparar com o Thiago Heleno e Matheus Felipe, por exemplo, olha, não é que ele é um primor de velocidade, mas o Kaique Rocha é um jogador mais ágil que os outros do elenco. O Kaique Rocha joga no dia 12 de março contra o São Joséense. Isso. Ele volta a jogar no dia 9 de julho contra o Fortaleza. Ele fica abril, maio, junho, meses. Quase 5, 4 quase meses e pouco. 5 meses sem entrar em campo. É muita coisa, entende? Então o Atlético, o elenco foi mal montado. Eu penso que a venda do Kelvin foi muito impactante porque não tinha um jogador confiável pra lateral direita. Mas você tem a zaga, trouxe Kaká, o Kaique Rocha chegou no começo do ano, jogadores de potencial, o Kaká, inclusive fazendo uma grande temporada. Aí tudo bem, o melhor zagueiro do Atlético pra mim era o Zé Ivaldo no ano. O Zé Ivaldo é afastado pela negociação com o Cruzeiro. Ok, uma decisão do clube. Só que o Atlético tinha grandes opções pro meio campo. Faltou um ponta pro lugar do Vitinho. Faltou. Isso faltou, porque tinha Canóbio, Coelho e mais ninguém. Em 2023 tinha Coelho, Vitinho e Pedro Rocha. Sim. Em 2023, o Atlético não tem nenhum ponta pra concorrer com o Canóbio e com o Coelho, por exemplo. Sim. Tem a opinião aqui do Rogério Coelho, atleticano, dizendo que desses 8 empates em casa, se tivesse perdido 4 e ganhado 4, tava melhor, né? Ah, com certeza. Sim. Tinha mais pontuação. Pois é. Tava mais perto do G6. Eu brinquei ontem, o Atlético tem 5 empates nos últimos jogos. Se o Atlético tivesse perdido 3 e ganhado 2, tinha um ponto a mais. Ah, não faz diferença, mas o Atlético empatou 14 jogos no campeonato. 14 é muita coisa. Se o Atlético ganha metade e perde metade, o Atlético tinha 7 pontos a mais, TT. Tinha feito 21. Tava no... Fez 14.
Tava mais pelo menos 7. empatado com o Bragantino. Ó, com mais 7 pontos, o Atlético tem 53, né? Porque ele acabou empatando Empatou ontem, ia passar o Bragantino. Ia na ter tabela. 60, ia estar em sexto. Já tá indo na sexta posição. Brigando pra poder pelo menos entrar no G6, pelo menos classificar pra pré-Libertadores. Pois Só é. que o ano do Atlético foi muito prejudicado. E aí, claro, o